Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, se encontramos felizes de estar aqui com a parte da nossa família. Estamos muito alegres de estar aqui nessa noite. Para não ficar apenas na minha palavra, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Diz assim: E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-as a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e muitos que eram cegos, ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo que após Jesus passar em Naim, Jesus toca no esquife e um morto agora ressuscita. Todos aqueles que estavam à volta de Jesus vão correr até João Batista, que agora está encarcerado, e vai dizer o seguinte para João: João, aquele que tu batizaste está fazendo coisas maiores do que você faz. Só que o interessante, irmãos, que a gente vai ver agora o profeta com dúvida. Aquele que foi chamado, ele agora está com dúvida. Mas o interessante que nós temos que entender aqui, qual é a dúvida do profeta? A dúvida do profeta não é porque seu ministério está iniciando. A dúvida do profeta é porque o seu ministério está chegando ao fim. A dúvida do profeta não é porque Deus chamou ele está com medo, sentado na cadeira. A dúvida do profeta não é porque Deus chamou ele está escondido, não querendo atender o chamado. A dúvida do profeta é entender e compreender que aquele que batizou é aquele que Deus prometeu e realizou sobre ele. Só que o texto está dizendo que João manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar: é tu a quem nós estávamos esperando ou Deus vai enviar outro? Faculdade da dúvida. Tem algumas pessoas que se encontram aqui nesse lugar hoje que têm dúvida do seu ministério. E a dúvida é uma grande barreira para nós seguirmos à frente. Só que o interessante, irmãos, que a gente vai ver João Batista perguntando algo, que ele não está com dúvida porque ele está com medo que não vai dar certo, que não vai seguir avante, porque me foi confiado uma liderança, porque foi me confiado um departamento, que foi dado na minha mão um trabalho de missão, que foi colocado nos meus ombros a responsabilidade sobre a igreja. Não, João Batista não está com essa dúvida. A dúvida de João Batista é o seguinte: meu ministério está chegando ao fim. E aquilo que tu me revelaste lá na beira do Jordão, na beira do rio, na igreja de céu aberto, tu vai cumprir, Senhor? Sabe o que Jesus manda dizer para ele? Você mais além do que eu vou falar para ele. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Sabe o que Jesus está falando aqui para João Batista? Não precisa ter dúvida. Porque além de você ouvir, você vai ver o que eu tenho para realizar. Qual é o teu medo nessa noite? Qual é a dúvida do teu chamado? Vira para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele: tu é chamado? Tu é chamado? Então hoje é a noite de você perder as dúvidas. Amém?
Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.